Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Mergulhando nas Escrituras. Inicialmente, eu gostaria que você deixasse o seu like, bem como inscreva-se em nosso canal. E não esqueça também de ativar o sininho, ok? A fim de receber todas as nossas notificações. Alguns irmãos me procuraram, né, sentindo falta dos meus vídeos. O YouTube não está notificando os irmãos, né, quanto aos novos vídeos. Eu creio que é pelo fato das pessoas não estarem dando like, ok? Existem pessoas, meus irmãos, que estão apenas assistindo os vídeos, mas não estão dando like. E o like, ele ajuda a dar relevância ao canal e continua mantendo-o de pé. Portanto, deixa o seu like, não custa nada, não é? Larga a mão de ser preguiçoso e mete o dedão aí no like para nos ajudar. Nós precisamos e dependemos dos seus likes, ok, meus irmãos? Inicialmente também, vocês sabem, eu escrevi um livro, Uma Defesa ao Uso da Cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja. É um trabalho exegético, hermenêutico e também histórico, de 1 Coríntios 11, versos de números 2 ao 16. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, bem como uma síntese do livro para os irmãos terem uma noção do que será tratado, ok? Meus irmãos, eu acredito que o tema de hoje ele é muito interessante para os nossos dias, não é? Sobre a questão dos filmes. Há alguns anos a igreja tinha uma certa mentalidade equivocada, ou por que não dizer um segmento do cristianismo, né? Tinha uma mentalidade equivocada, errônea na questão dos filmes. E desta forma, então, os líderes dessa determinada denominação evangélica proibia os seus congregados ou a sua membresia de ter o aparelho televisor dentro de casa, né? Dizendo que a televisão era do diabo. Todavia, essa mentalidade, essa ideia mudou depois de alguns anos, né? Quando uma doutrina não é amparada pela Escritura, a tendência é evaporar mesmo, né? A tendência é ser esquecida. Por quê? Porque somente uma doutrina bíblica é que é preservada. Por quê? Porque é alicerçada na Escritura. Passará séculos e séculos e a doutrina continuará de pé. Mesmo tendo embates, né, mesmo tendo oposições, mas ela permanecerá firme, intacta, por quê? Porque é exaurida da própria palavra de Deus. Quando qualquer corrente de pensamento aparece por aí que não tem amparo na Escritura, ele é como uma areia movediça e logo não existirá. Portanto, muitos conceitos doutrinários, né, achismos, né, que na verdade não são exauridos da Bíblia, desapareceram, estão desaparecendo porque não há amparo na Escritura. A doutrina contramão a isso tudo, ela permanece firme, porque a doutrina bíblica, de fato, é proveniente da mente de Deus. Então, muitas pessoas, alguns anos atrás, olhavam com olhares maldosos para essa questão, né? Entendendo que um crente que assistia televisão, filmes, ele não era um crente verdadeiro. Contudo, meus irmãos, eu gostaria de chamar a vossa preciosíssima atenção e eu gostaria de ser lacônico aqui em minhas palavras. Existem dois grupos que precisamos fazer a distinção, tá bom? Existem aqueles que podem ser chamados de os glutões culturais e aqueles que podem ser chamados e definidos como os anorexos culturais. Os glutões culturais é aquele tipo de gente que absorve de tudo que vem da televisão, né? De modo que ele não filtra, ele apenas vai engolindo tudo que vem ingerindo, ok? E portanto não há uma análise, não é, para saber o que é proveitoso dali e o que não é proveitoso, né? Esse é um perigo, né? Os glutões culturais. Existe também os chamados anorexos culturais. Os anorexos culturais, diametralmente opostos aos glutões, né? Os anorexos são aquele grupo fechado, né? Que julga tudo que vem da televisão, do cinema, como sendo pecado ou do diabo, né? Como sendo profano. Então eles se fecham, eles não assistem nada. São os anorexos culturais. Eu creio, meus irmãos, que são dois extremos que precisamos evitar e tomar cuidado.
Eu creio que a vida cristã pode encontrar um equilíbrio, né, para essas coisas. Eu creio também que há filmes que são proveitosos, todavia há filmes também que não é válido e proveitoso para o cristão assistir. Isto vai da sabedoria do crente, do discernimento e como ele vai julgar essas coisas. Portanto, há um extremo nesses dois grupos e creio que nós precisamos encontrar o equilíbrio. O verdadeiro o equilíbrio das coisas pode nos leva à maturidade da vida cristã, ok? Olha um detalhe interessante. A teologia reformada usa a seguinte expressão, imago Dei. O que significa imago Dei? É a imagem de Deus. A teologia reformada busca encontrar a imagem de Deus em todas as coisas que nos ladeiam no nosso cotidiano. De modo que nós podemos olhar, por exemplo, para as artes, né? Para os filmes, para o cinema, que ele também é uma das artes, não é? E podemos conseguir perscrutar, detectar verdades de Deus ali. Podemos detectar imagens de Deus ali. Se nós negarmos o fato de que um filme secular ele não é proveniente de Deus, ou que não há pelo menos a imagem de Deus ali inserida, nós estaremos com isso negando a imagem de Deus na sua criação. Nós entendemos que pós-queda, a criação e o homem foi afetado de tal modo pelo pecado, de modo que a criação se tornou imperfeita. A criação foi obscurecida pelo pecado, foi maculada pelo pecado, mas nós não podemos negar o fato de que mesmo pós-queda, a criação ainda continua trazendo consigo a imagem de Deus. Negar isso é negar a imagem de Deus, ok? Portanto, é possível sim assistirmos um filme e, e exaurirmos ou extrairmos preciosíssimas lições de um determinado filme. E podemos até mesmo aplicar na nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês, nós não podemos assistir um filme apenas para passatempo, apenas para prazer. Não, isso é um erro. Nós temos de resgatar a imago Dei. Nós temos de olhar para um filme, né, e enxergar a imagem de Deus ali e fazer daquele momento para a glória de Deus, logo após o filme, conversar com nossos amigos, conversar com nossos filhos, não é? Eu não tenho filhos, mas quem tem, né? Conversar com nossa esposa, discutir o tema do filme e tentar detectar verdades ali, a imagem de Deus ali, na mensagem que o filme passou. Isso é fazer tudo para a glória de Deus. Existem alguns que podem objetar, mas PH, eu não assisto filmes porque filmes contêm cenas de violência. Bom, então eu creio que você não poderia nem ler a Escritura, porque a Escritura é repleta de cenas de violência. Sabia disso? Pegue, por exemplo, o livro de Juízes. Se você torcer o livro de Juízes, eu creio que das páginas do livro de Juízes vai sair sangue, muito sangue, violência demais, enforcamento, apedrejamento. Pegue Deuteronômio, por exemplo. Pegue as grandes guerras de Israel. Pessoas com os olhos furados, atrocidades. Então eu creio que o fato de você dizer não vou assistir filmes porque tem violência, então você não deveria nem de ler a Escritura. Mas os filmes também são repletos de linguagens onde pessoas zombam e afrontam e blasfemam de Deus. Mais uma vez, vocês não poderiam nem ler a Bíblia, porque há textos, um deles, Isaías 14, o rei babilônico diz assim, eu subirei. Olha a prepotência, o orgulho e a soberba humana. Eu subirei acima das estrelas e acima do trono de Deus exaltarei o meu trono. Blasfema, afronta, zombaria de Deus. Olha, PH, eu não vou assistir filmes porque filmes contêm cenas de sexo, linguagens de sexo. De novo, você não deveria nem de ler a Bíblia. Porque na Bíblia nós temos cenas de sexos, linguagens de sexo, nós temos exemplos de estupros, de masoquismo, de prostituição, de orgias, de adultérios, de sensualidade e assim por diante. Percebe que nem a Bíblia você deveria de ler.
já que você é tão santo assim? Veja, por exemplo, o livro de Cantares. Olha Cantares capítulo 5, versos de números 4 e 5. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Verso 5. Eu me levantei para abrir ao meu amado. Olha, meus irmãos, o livro de Cantares, segundo o patrístico São Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, no ano 405 depois de Cristo, né? Ele argumentou o seguinte, que o livro de Cantares de Salomão, nos primórdios da igreja, era um livro que era considerado proibido para menores de 30 anos de idade. A linguagem dele, o hebraico aqui, quando você lê aqui do português, não é tão forte assim. Os tradutores suavizaram as expressões, mas o hebraico ele é muito erótico, ok? Alguns entendem que o livro de Cantares, os judeus entendiam que era o amor de Jeová ou de Yahvé para com Israel. Teólogos protestantes afirmam que é o amor de Jesus para com a igreja. Eu faço parte da terceira categoria de estudiosos da Bíblia. Eu não entendo que Cantares trata nada disso que foi falado aqui. Eu entendo que Cantares trata do amor de um homem para com uma mulher num contexto de relacionamento, de sexo, onde dentro dos parâmetros o casamento é abençoado por Deus. Eu entendo que Cantares de Salomão é isso. Deus deixou um livro 100% inspirado de sexo explícito na Bíblia para quebrar todo o tabu que nessa questão que dizem alguns que sexo é do diabo, que quem criou o sexo é o diabo. Eu ouvia muito isso quando eu era garoto, quando eu fazia parte da Assembleia de Deus. E Deus deixou um livro 100% inspirado, Cantares de Salomão, com linguagens fortes, tratando sobre a pureza do casamento. Em Cantares 5, 4 e 5, onde eu li que o amado, verso 4, meteu a sua mão pela fresta e se abriu ao amado, né, a sulamita. Eruditos dizem que quando o amado mete a mão pela fresta da porta, não é que ele meteu a mão na fresta de uma porta literal, mas esse meter a mão na fresta, refere-se à genitália da mulher, a genitália feminina. A tradução poderia ser assim, mais fidedigna, né? O meu amado meteu a mão pela fresta e a minha vagina se despertou. Levantei-me para abri-la ao meu amado. Olha que o hebraico e a Bíblia não se limita a usar expressões desse tipo. Em Cantares 5,14, a sulamita, ela também fala sobre o órgão genital masculino, dizendo assim, seu tronco é como marfim polido. Ela não está falando, não, aqui é uma referência ao pênis, ao órgão genital do homem, que era como marfim polido. Olha, a Bíblia utiliza sim linguagens de sexo. A Bíblia utiliza também linguagens obscenas. Não vou assistir um filme porque tem linguagem obscena. Veja, por exemplo, 1 Reis, capítulo 22, versos 10 ao 11, quando Reboão disse assim, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Sabe o que Reboão estava querendo dizer aqui? Que os lombos do pai, no hebraico, pode ter até um duplo sentido, mas especificamente aqui, refere-se exatamente ao pênis. Roboão estava dizendo assim, olha, o meu dedo mindinho, ele é mais grosso do que o órgão genital do meu pai, ele é mais grosso do que o pênis do meu pai. Isso seria uma afronta tamanha, porque indicava a impotência do homem. Percebe que a Bíblia não se limita a usar linguagens que nós julgamos como sendo ofensivas, né, chulas, e que deve ser evitada num contexto de ajuntamento de crentes, e a Bíblia não se limita. Portanto, meus irmãos, nós devemos atentar em assistir um filme, extrair verdades e fazer isso para a glória de Deus. O apóstolo Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios, não é? Eu até iria ler o texto, mas veja bem, é muito conhecido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá, mas e o que não convém? Muito simples. O que é que não convém ao cristão? Aquilo que não se harmoniza com a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo não para por aí, mas as pessoas param a leitura, né? Existe uma segunda parte do texto quando Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a tônica de Paulo. Não é que você é proibido, por exemplo, de assistir um filme, já que a temática é esta, não é? Não.
A ênfase de Paulo é: não se deixe dominar por eles. É isso que nós precisamos atentar. Assista a filmes, assista para a glória de Deus, tenha sabedoria, extraia verdades dali e faça isso para a glória de Deus juntamente com sua família, seus amigos, seus colegas e assim por diante. Ok, meus irmãos? Abraço.